podcast Por Trás da Imagem. Eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é uma grande empreendedora, guerreira, batalhadora, tem uma baita de uma história de vida e eu considero ela uma dessas mulheres que chegaram no topo. Eu vou apresentar aqui a Rafa Lourenço. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, Gabi. Uma pessoa que eu conheci por conta do trabalho, mas que acabou se tornando uma grande amiga. Verdade. Que tem uma baita de uma história de vida. E hoje, Rafa, eu quero que você fale aqui pra gente, quando a gente olha para uma pele, a gente não vê só a estética, certo? A gente vê o por trás da imagem, porque existe uma história ali por trás. Você consegue olhar para uma pessoa e ver se ela é saudável, se ela se cuida, se ela não se cuida, não é? É verdade. E eu vejo muito que no seu Instagram, nos seus vídeos, você fala muito de alta performance. Vamos começar do começo. Você sempre soube que você queria trabalhar com pele? Não. Nunca imaginei estar nessa área. Conta essa história, então. Eu resolvi fazer estética quando a gente foi. É uma história muito longa, vou tentar resumir. Quando meu filho adoeceu, teve um câncer, morávamos no Japão e fomos morar dentro de um hospital. E ele tinha que ir para a escola no hospital, né? E eu ficava com um tempo muito ocioso. E nós íamos para casa uma vez no mês apenas. Mas você não Então, trabalhava. não, eu tive que parar o trabalho para cuidar tá. dele. E aí, nesse meio tempo, nesse tempo ocioso, eu resolvi fazer alguma coisa. E da onde surgiu essa ideia da pele? Na verdade, a médica do Cauã falou assim: você leva muito jeito pra enfermagem, vai fazer alguma coisa na enfermagem, porque o Cauã não deixava as enfermeiras mexer nele, então eu que fazia muitas coisas. E aí ela viu que eu tinha esse jeito. Muita habilidade. Muita habilidade. Só que daí eu falei: eu não quero enfermagem na minha vida. E aí fui procurar os outros cursos que tinha. Eu sempre fui muito vaidosa. E aí eu falei: vou fazer estética. Mas eu fiz realmente pensando no tempo só, pra me ocupar. Jamais eu pensei que eu fosse. Mas aí você começou a fazer o curso e foi legal? Você foi descobrindo Sim, que te interessava? muito. Como foi? E o facial, pra mim, foi uma coisa, no entanto, que no Japão você estuda 3 anos facial e 3 anos corporal. Então você aprende tudo, É né? diferente daqui É no Brasil. diferente, é diferente. Ah, é uma classificação diferente de Mas aí curso. eu descobri que o facial pra mim era encantador. E aí eu nunca me interessei pelo corporal. E quando eu cheguei no Brasil, em 2015, ainda assim eu não imaginava que eu fosse trabalhar na área. Eu comecei a fazer cursos da estética para entender como era a estética no Brasil. Aí foi quando eu me separei, em 2016, que realmente eu tinha a opção ou voltar para o Japão ou tentar Fazer dar certo. fazer dar certo. E seria o meu ganha-pão. E aí foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar em São José dos Campos, naquele salão Forma. E aí foi quando eu vim. E dali em diante, Com a cara e com a com a coragem. cara e a coragem, E vou sem um fazer centavo. acontecer. E foi aí E que foi. virou a chave, assim. Sim, sim. Agora a gente sim, vai entrar no campo empreendedor aqui, então. E foi sim. fácil? Não, foi muito difícil. Por quê? Muito. O que você sentiu de desafio no começo? Porque eu não tinha. Eu trabalho com a estética integrativa. Em 2016, ninguém se falava na estética integrativa, né? Explica, o que é a estética integrativa? A estética integrativa, ela trata de dentro para fora, né? É como a medicina integrativa. Uhum. Então, por exemplo, o seu melasma, quando a gente começou a tratar. Eu Não sou sei se paciente você. dela, tá bom? Pra quem chegou agora, há o quê? Uns 5 anos, certo? 5 anos, o É, há tempo, 5 mais ou anos. menos. E aí, o tempo da clínica. E a estética integrativa, a gente trata de dentro. Então, o melasma, ele é o quê? Ele é uma inflamação que nós temos dentro. E ela vai para a pele. Você já teve inúmeras questões e você vê que todas elas são inflamações. Então, o melasma ele não tem cura, porém a gente consegue pará-lo, né? E aí foi muito difícil das pessoas entender o que era estética integrativa e ninguém acreditava, porque os injetáveis estavam muito em alta. Quando você começou? Quando eu comecei. Então eu tive que fazer a minha
o meu trabalho de formiguinha, contar o que Pra que educar era, as para pessoas, educar as explicar. pessoas. Mas quando você começou, não era estética integrativa, era Não, estética. estética. Facial. Eu Você não tentava fazia falar. corporal. Não, não, sempre fui Sempre do foi rosto. facial. Sim, sim. Tá. E aí eu tentava falar para as clientes o que era, mas não, eu quero fazer injetáveis e tal. E dentro desse salão tinha inúmeras esteticistas, inúmeros biomédicas. Procedimentos e. Então não tinha campo para mim. E eu fui de casa em casa, falava para ela que eu tinha um aparelho japonês, uma tecnologia, que eu poderia ir na casa dela. Eu dava de presente uma sessão para que ela pudesse Lição de empreendedorismo aqui, ó. receber. E aí, assim, ela fechava. Na hora que ela gostava, ela falava, nossa, isso é encantador. Porque Você ela vem na via minha... o resultado daquilo na hora. Exatamente. E aí, eu tinha um trabalho em Mogi das Cruzes, que era o meu... certeza, né, do meu salário mensal. E eu fazia isso de casa em casa. Às vezes, eu trabalhava no salão até às 6 e das 6 à meia-noite eu ia para as casas atender Você sabia que presencialmente. você já era empreendedora ou foi acontecendo? Eu acho que eu sempre soube, desde criança, mas ali eu Como nunca assim? parei. Por Sempre, quê? porque as minhas brincadeiras eram sempre de vender. A Uma minha sacola também! cheia e sempre Fingia que vendendo. era o Aham. mercado, fingia que sempre, as minhas também. Roupa. E eu tenho uma tia que eu me pareço muito. E todo mundo falava assim, filha da Nair, porque eu adorava Mas vender. você se parece de jeito, assim. De tudo, de fisionomia, de jeito, a gente até brinca que nasci na barriga errada. Nossa, que E interessante. ela sempre foi um exemplo para mim, nesse ponto de empreendedorismo. E aí eu me via nisso, e aí eu fui aos pouquinhos. Depois o salão fechou, infelizmente. E aí eu fui trabalhar num outro salão, que Você foi onde. saiu porque ele fechou. Porque ele fechou, Tá, daí você sim. foi para outro Eu fui lugar, para outro lugar, que foi onde a gente se se conheceu, conheceu. né? E aí lá no Aquários. Fiquei lá por mais 3 anos, e quando veio a pandemia, eu falei: chega, agora eu vou ter o meu negócio. É, não, a gente se conheceu de oi, tudo bom, Oi, tudo tudo bom. bem? É, que agora você tá Sim, falando e eu tô sim. Você tá pensando. lembrando. Daí deu a pandemia, fechou Todo tudo. mundo fechou e eu abri. Ah, a sua sala que você tem hoje, que pra quem não sabe, aqui na tela tá o arroba da Clínica da Rafa. Ela tem uma sala que ela acabou de reformar toda, Sim, uma sim. sala maravilhosa. Ela tem uma ajudante também, então elas conseguem atender mais de uma pessoa. É um lugar incrível para conhecer. Se você mora na cidade, vale a pena. Se você é de fora, vale a pena Sim, pegar o carro para vir também. sim. Essa sala, então, você abriu na Em pandemia? 2020, E dezembro como de foi isso? 2020. Foi com a cara e a coragem. Nós não abri sozinha, abriu eu e mais 2 sócias. Aí eu falei, olha, eu quero ter o Que meu não eram negócio. esteticistas. Não, uma era podologia, podóloga, e a outra ela só era sócia investidora. Tá. E ela é médica. E aí eu falei, olha, eu quero abrir a minha clínica, vamos. Nossa, mas na E elas pandemia, toparam. toparam, loucas igual. E deu Eu ri. certo? Deu super. E aí depois uma das sócias, a que foi sócia investidora, saiu porque ela não tinha muito tempo, a vida dela Tá, era mais corrida. isso. Aí ficou eu e a Lari, e depois já vai fazer 1 ano e meio que eu comprei a parte da Lari e eu fiquei sozinha. E tá sendo maravilhoso. Sim, enquanto todo mundo fechou, eu abri e voei. Mas é muito difícil, é um desafio, né? Empreender, principalmente no Brasil, não é Sim, fácil. Só que eu acho que quando você tem um objetivo, que você sabe onde você quer chegar, exatamente. eu acho que ninguém te É a para. É a clareza. clareza. Então eu já sabia que eu queria, e não E o parou que você aqui. queria? Eu, Naquela época pra cá, né? Aonde que você mirava, assim, ó? na verdade, eu nunca mirei financeiro, sucesso financeiro. Eu sempre mirei um propósito profissional. E eu sempre soube que depois de tudo que eu passei com o meu filho, né, o Cauã faleceu em 2013, eu sempre soube que eu tinha um propósito dentro de mim. E esse propósito era cuidar de pessoas. E através da estética, eu ia Você cuidar. Eu encontrou a encontrei. maneira de curar Sim, pessoas e ser curada também. exatamente. E Pessoas aí curadas curam curam pessoas. pessoas. Então a É, ela tem essa gente. frase de slogan, né? Quase. Sim, então foi aí que eu descobri, fui. Ainda não cheguei no topo onde eu quero, mas estou próxima. É? Que Estou legal, essa próxima. parte eu não sabia. Conta Estou uma coisa antes de próxima. você falar do topo, Rafa. Você, do meu ponto de vista, trabalha com a estética de um jeito mais profundo.
Até por isso você fala muito da estética integrativa e tudo mais. Na sua opinião, o que que as pessoas ainda não entenderam sobre pele? É a constância. As pessoas são muito imediatistas. E o que que acontece? Elas acham que elas têm a constância com o corpo, elas vão pra academia todos os dias, mas a Mas pele lava o não. cabelo, o O rosto rosto, com o sabonete. quando Qual- lava. Quando Como lava. assim, Acha quando que é só lava? água. Acha que só água, que não pode colocar nada no rosto, que é só água. E quando usam produtos, são produtos ácidos, produtos que inflamam mais a pele. Então, a maioria das pessoas que chegam na clínica são pessoas que estão com a pele inflamada, que têm muito injetáveis, só que daí não estão contentes, porque colocam injetáveis numa pele que não está saudável. Então, aí o injetável não faz Ah, efeito. Um botox. Quem começa a tratar comigo fala assim: Rafa, depois que eu comecei a fazer o pele de estrela, o meu botox que durava 3 meses tá durando 6, tá durando 1 ano, entendeu? explica pro pessoal o que que é o pele de estrela. O pele de estrela é um método que eu mesma montei com os meus procedimentos. Ninguém tem. É Ninguém tem. único, é exclusivo É e ele se chama patenteado. pele de Pele de estrela. estrela. Daí, como que funciona para quem tá assistindo entender? O pele de Como estrela começa? começa pela uma avaliação, pela Tá. uma consulta. E aí Uhum. eu vou avaliar. Dentro do programa, nós temos 3 programas, né? 3 Níveis de níveis de programas. programas. E ali, juntas, nós vamos entender qual A sua pele. necessidade. Porque você não pode Exatamente. fazer a mesma coisa em todo mundo. Não, é personalizado. Aí E aí você monta. eu monto. Por Tá. exemplo, o de 13 semanas. O que a gente fez em você foi o de 17, foi É o o mais maior. É, extenso? o mais Como extenso. funciona? É 17 semanas. 9, 13 e 9, 17. 13 e Isso. 17. Tá. E aí, só que o seu de 17 não vai ser igual o meu de 17, porque a sua Tá. pele Tá. precisa E a de. pele, eu te interrompi para te Sim, perguntar uma sim. dúvida. Ela funciona igual a tudo, assim. Tem semanas que a gente sente que o nosso cabelo tá mais poroso, tem semana que a gente sente que a nossa pele Exato. tá mais oleosa, depende do que a pessoa Sim. faz, de onde ela fica exposta. Isso é Exatamente. verdade É mesmo? verdade, é verdade. E por exemplo, eu monto o programa para você, Hum. personalizado para Gabi. Aham. Porém, você chega lá essa semana, é um procedimento X. Só que a sua Eu fui pele pra praia, foi pra né, por praia. exemplo. Não Ou tá fui, sei lá, legal. viajei pra neve, tá? Exatamente. Então eu vou olhar, vou falar assim: olha, Gabi, hoje era tal procedimentos, porém a sua pele tá pedindo outra coisa. Então aí a gente vai para onde a sua pele está pedindo. Então, quando a gente fala da estética integrativa que você trabalha, não é nenhuma questão da gente falar assim, é não invasivo, então é para pessoas que não querem colocar um injetável. Não é sobre isso. É sobre Não. todas as pessoas precisam fazer, Exato. precisam ter contato, independente Principalmente. se faz injetável, não faz injetável, Exato, porque é uma questão de sim. saúde Sim, a mesmo. saúde da pele. A saúde da pele. Principalmente quem coloca injetável, precisa investir na saúde da pele para o injetável ficar bonito. Eu tô com uma cliente que ela coloca muito injetáveis. E só que era uma pele opaca. Ela começou a fazer o pele de estrela. Deve estar nas sextas sessões de 13. Perguntaram para ela se ela tinha feito lifting no rosto. E ninguém acreditou quando ela falou que não. A manicure dela falou: o que, que você tá fazendo na sua pele? Porque ela tava Olha com a pele só. esticadinha, a pele dela é maravilhosa. Só que faltava aquela saúde, aquele É saúde, viço. essa é a palavra, Sim, né? Você sim. acredita que o que realmente rejuvenesce um rosto é essa constância? A O que que você constância. acredita que Eu rejuvenesce? acredito que a Lógico, constância. vou te interromper porque, lógico, fazer um Sim. botox vai Ah, melhorar, não, com fazer um certeza. lifting vai É o melhorar. complemento. Mas é o complemento, mas você, o que que você acredita que Eu acredito rejuvenesce muito no poder do skincare, dessa dessa constância? O que constância. que é o mínimo que a pessoa tem que Um ter? exemplo, Lavar o rosto, né? o básico, né? Lavar o rosto, o mínimo. Eu não sou de indicar muitos produtos, porque a maioria da rotina das pessoas hoje, mães, né, Ah, é legal você muito falar isso. corrido. Então eu acho que é legal usar o básico bem feito. E talvez o meu básico vá ser diferente do seu, E né? totalmente. E tá tudo bem, mas Tá tudo isso foi bem. uma coisa até que eu aprendi com Você você. aprendeu.
a gente acaba vendo muita coisa na rede Muito. social, nos E TikTok quantos da anos que a vida. gente construiu a sua pele? Muito. E eu É uma demorei. Eu construção. falo que eu era aquela pessoa que sempre que ganhava uma amostrinha ou que alguém dava alguma dica e tal, eu já me interessava. E aí eu testava um monte de coisa. Mas eu nunca parava Sim, numa coisa e eu nunca colhi um resultado exato. bom E também. qual o problema que eu vejo hoje? Por exemplo, Brasil é muita tendência. Então, qual que é a tendência E agora? marketing. E marketing. Qual que é a tendência que eu tenho visto, que tem chegado até a clínica? Cosméticos asiáticos, Eu ia falar coreano. E tudo é coreano. coreano. O cosmético que eu compro é japonês, é chinês, mas o povo compra como coreano. Não sabe nem o que Não que tá sabe nem o que que usando. tá usando. Aí elas acham que vai fazer milagre. Aí a pele oleosa usando um produto que é para uma pele seca de país Que ela viu a frio que fulana ela de tal viu, usando. entope tudo, inflama Mas então, era o que eu tudo. sentia que acontecia comigo, porque eu sentia que eu tinha sempre um Não é para efeito todo mundo. rebote nas coisas que eu usava. Exato, Porque a gente olha a exatamente. outra e fala, nossa, mas olha a pele dela. Olha, verdade. Então, quando você aprende que o produto certo, igual um exemplo, a vitamina C para você, lembra que a Uhum. gente tentou por várias Várias vezes? Não deu vezes. certo. Várias. Várias Dermatologistas vão ver o nosso marcas. podcast e vão falar, não, mas tem que É. usar, mas vai ter que fazer, mas Eu sou super a vou dizer pra favor, vocês, difícil aqui no mas meu não, caso. não Já não me foi. tenta de dia, já tentamos de tarde, de noite, na hora do almoço, Sim. 3 vezes por semana, Então é todas as tudo possibilidades. personalizado. Então eu gosto dessa coisa de ensinar a pessoa a entender da própria pele, Pra ela ter dela. autonomia pra Exatamente. cuidar sozinha. Para ela entender, olha, isso para mim funciona, isso não funciona. Você tá falando disso, eu fiquei curiosa. Eu vi no seu Instagram que você fala de alta performance, né? Que a alta performance, ela também é uma estética. Você considera essa. Porque eu penso assim, ó, eu sou uma pessoa que faço bastante esporte, eu gosto da alta performance. Só que para você ter uma alta performance, você tem que ter Você tem constância, que ter você tem que ter constância. dedicação e Muito. você tem que saber sobre você. Porque se eu comer a mesma coisa que a minha amiga para fazer o mesmo treino, talvez eu vá passar mal. Sim, Então, para eu ter uma alta performance, eu tenho que entender de mim. Aí você falou que você ensina a pessoa para ela entender sobre a própria pele. A gente consegue associar exatamente. isso à alta performance Sim, estética? É muito. sobre isso? Eu É sobre entendi isso. certo? Eu tô tratando um rapaz que por anos ele foi muito obeso, mas Hum, muito mesmo, tipo 150 quilos. tá. E ele bebia muito, Ah, muito, não sei se chegou ao ponto de ser alcoólatra, mas bebia muito, exageradamente. E ele tinha muita acne, mas assim, Gabi, muita. Sim, parecia furúnculos as acnes. caramba, E que ele dor, tinha hein? muita marca, né, no Ah. corpo, nas costas, no rosto. E o Felipe, pra mim, ele é um exemplo. Tinha que ter um antes e Porque depois dele. Tem no não, a seu gente vai fazer. Instagram? A gente gravou um vídeo de Ah, que depoimento que eu me legal! emocionei, que eu não Então imaginava. vai entrar. Que Vai. legal. E o Felipe, ele chegou na clínica, caiu de paraquedas, que a esposa dele ficou sabendo de mim e mandou ele lá. E aí ele chegou, ele sentou e falou assim: Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Minha mulher mandou, eu tô aqui. Aí eu Mas foi super expliquei. aberto. Foi, ele Foi, queria vou cuidar. escutar e vou ver. E ele já estava nesse processo de emagrecimento, de alimentação, muito exercício, passando por terapias, psiquiatra, tudo que você imaginar para ele não voltar a ser gordo. E já tinha emagrecido? Já tinha. Quando ele chegou na Ah, clínica, ele já tá. tinha emagrecido Um um pouco. pouco. E aí nós começamos a tratar a pele dele. Mas a pele dele deu um resultado assim, tipo, Fenomenal. fenomenal. Por quê? Testosterona, tudo bem, né? Homem tem. Eu falo que Deus tem os seus queridinhos e que são os homens. Mas, assim, ele tava numa alimentação de desinflamar Limpa. limpa. E aí, inclusive ontem no depoimento, foi tão bonito porque eu falei, fala o que você sentiu no E ele coração. falou E ele e falou você viu o assim, quanto. Ah. eu chorei, porque ele falou assim, uma coisa, a Rafa não faz milagre. Não depende só da Rafa. Depende de nós. Aí ele contou o exemplo dele. Ele falou assim: eu não como mais besteira. Ele perdeu mais de 50 quilos. Ele desinflamou. Então o que aconteceu? A pele dele deu Melhorou. resultado. E aí, Nunca mais saiu espinha quando você nele. entra com o tratamento certo, específico, né? Porque isso foi uma coisa que Sim, eu aprendi também com você.
não tem o milagre, Não realmente. tem milagre. Mas não adianta só tomar o suco verde, o Não. shot não sei do que, E se achar. e continuar não lavando o rosto ou fazendo tudo errado. Ele faz tudo certinho, ele viaja a trabalho e tal, ele manda foto do potinho do creme que tá acabando, que eu mandei manipular. No entanto, que eu não faço corporal, mas eu fiquei tão Mexida com a história mexida dele. que as costas dele, eu falei, Felipe, a gente vai tratar as suas costas também, tá? Eu não faço. Então, eu só abri mão Pra ele. pra ele. E aí ele passa um creme e aí acaba e ele já pede. Ontem mesmo ele, olha, já pede antes que acaba. Então, assim, e ele nunca faltou a uma sessão. É a constância. A constância. A gente volta na constância. E eu não tenho mulheres que são assim. Ah, eu sou Então- disciplinada, eu sou uma boa aluna. Então, Não, eu sou constante. é- Nunca é dormi de maquiagem. Então, isso é ótimo. Nunca É lavei. muito importante essa constância. E acreditar nisso. E, sabe, fazer realmente. Ele faz exercício. Ele foi no Natal, no final do ano, ele foi pra um resort com a família dele. Ele levou uma balança pra pesar Pra a comida poder pesar as dele. coisas. A mulher dele, nossa, o Felipe tá. Ah, mas eu até entendo ele. O medo realmente de Sim. voltar pro que era Exato. é muito grande. Então E ele precisa através controlar. do Felipe, eu ganhei a família inteira. Hoje eu trato da Ah, esposa, é mesmo? Que rejuvenescimento legal. do filho adolescente, porque a acne também ela pode ser hereditária. Então o menino já vem na puberdade, naquela coisa da Já puberdade, tá com que já tá acne. com acne, pode agravar devido Tá. ao pai. Então a gente já Tá. está tratando do filho. Então eu ganhei a família inteira ali. Nossa, que incrível. Isso é fantástico, Por conta do né, resultado Rafa? dele. Nossa, isso é demais. Não tem preço. Isso que é sucesso. É, você falou uma coisa que você foi falar que ele manda foto do creme pra você e tal. Conta aqui, porque ninguém sabe, só quem te Uhum. conhece. Você tem uma linha de produtos incrível, Sim. que cada vez vem um produto novo. Exatamente. E, Vamos começar do começo. Como que foi essa ideia? eu já tinha algumas fórmulas, porque lá no Japão, eles me acolheram muito bem, eu acho que devido à minha história, né? Tá. Sabia que eu estava me esforçando em estudar ali E cuidar do seu cuidar do meu filho. filho. Então, eu fiz muitas amizades boas com professoras, e depois eu fiz alguns cursos soltos. E nisso, eu conheci uma química, uma pessoa que é química, e ela tinha uma fórmula de uma espuma de limpeza e de uma vitamina C asiática que é incrível. E ela me deu essa fórmula. Por isso que a sua E eu espuma é trouxe. incrível? Exatamente. Só que aí, quando chegou no Brasil, eu precisava de um bom laboratório pra gente mudar essa Claro. vitamina C e essa espuma pra Pra uma pele pele daqui. brasileira. Faz sentido. Porque não faz sentido você ficar usando um produto asiático. Sim, porque o clima é diferente. A pele... Exatamente. Mas fato é, a pele das asiáticas é muito bonita. Sim, e eles mas são por muito quê? preocupados com Sim, isso, com né? sol, eles não tomam sol. Tanto coreanos, japoneses, Tudo, Ásia chineses, em eles geral. são muito, Sim. eles cuidam muito, né? Sim. E aí eu trouxe essa receita e eu tinha esse sonho, né, de um dia. E desde 2015 que eu vinha procurando laboratórios, só que eu não achava um laboratório de alto padrão, porque existe laboratório de alto padrão. E aí sempre que eu fazia não ficava do jeito que eu você sei que imaginou. é. E aí eu fui procurando e em 2021 eu descobri a gente testou, mudou, deu certo. Em 2022 eu lancei a linha Pele de Estrela de skincare com 2 produtos Eu lembro, apenas. começou com a espuma E a vitamina C. Hoje nós temos 9 produtos. 9 produtos. Olha que incrível. Não, eu sou a prova viva. Eu sempre falo mesmo. A Não espuma tem é pra incrível. ninguém. Não tem. Sim. Não tem. E aí, Hoje já nisso tem eu bastante coisa. nós temos a niacinamida, nós temos a linha de acne para adolescente, que é o gel de acne, junto com uma Tem espuma, o creme dos olhos, o o Exosolos, Exoserum, temos um protetor solar de bastão, temos a caneta secativa e eu lancei agora o Hydracare, que é um hidratante. Você não esse eu ainda não vi. experimentou? Eu usei o Você hidratante pra pele precisa. acneica. Ah, sim, Tem não. também. Nós vamos. E, opa, ela tá falando aqui com a gente. Peraí, gente, que ela tá conversando. Não, nós vamos Pronto. testar esse em você. Você E vai tem gostar. plano de lançar mais coisa? Temos. Tem ainda? Ai, que legal. Temos um Mas grande. pode contar? Temos mais ou menos. Aqui vai ser um. Conta mais ou menos, então. Temos um lançamento que vai sair em maio.
E esse Falta pouco. lançamento vai ser num lugar estratégico. Se tudo der certo, né? Se o Será que vai ser na Brasil... neve? Será que vai ser na praia? Onde será que vai ser? Esse Que lançamento vai legal, ser é no mesmo. Japão. Vai ser no Em Japão? nome de Jesus. Que Esse legal. lançamento vai ser no Nossa, Japão. que legal. Porque Se a guerra tem muitas parar lá camadas. no Oriente É Médio. verdade, é verdade. Mas vai ser um lançamento bem Nossa, legal. E que um produto notícia legal. específico Fiquei feliz de saber. que veio de lá, que é de lá, e só falta ele pra minha linha ser premium. Completa. Completa. A sua linha recebe o mesmo nome do seu programa, Pele de Sim, Estrela. porque quem faz o programa usa, Adquire os produtos. adquire os produtos. Mas pra quem tá vendo a gente, consegue comprar? Sim, sim. Tá, então eu vou deixar Sim. na legenda o endereço da clínica, o telefone de contato, Sim. ou então pelo Instagram, que Sim, já que é deixei mais na fácil. tela, e vocês podem entrar em contato. Daí no Instagram tem WhatsApp e tudo mais. Tem sim. E a pessoa pode comprar, certo? Certo. Tá. Diz uma coisa aqui pra mim. Eu coloquei 3 perguntas aqui bem Ai, meu Deus. estratégicas. Você acredita que mulher que trabalha muito com performance, seja no esporte, seja no Sim. trabalho, seja porque se expõe muito, seja porque é CEO da empresa, ela precisa cuidar mais da estética? Por conta de iluminação, de mais maquiagem, de mais estresse, de mais correria? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que sim, até por conta da imagem, né? Mas Do que a assim, gente vê do que a gente na vê na frente. frente. Tá? Eu sempre falo que você precisa cuidar da pele para ser uma pele sem filtro, né? É, Sem se você cuida maquiagem. da pele, meu sonho é ser uma pele sem filtro. Você não precisa de camadas na pele, você precisa de uma pele saudável. E o que eu mais ouço quando as pessoas terminam o programa é, Rafa, diminuir a maquiagem. A Camila do Matheus, sabe? Que a gente se conhece. Ela falou assim, Rafa, hoje Mas dura você sabe, muito mais. vou te interromper. Hoje de manhã, quando eu me arrumei pra vir pra cá, eu uso o meu único produto de cor, de pigmento, quando eu vou fazer a minha própria maquiagem, não é maquiagem profissional, é um corretivo. E ele já tá bem no finzinho. Nossa, mas tá bem no finzinho mesmo. Eu esqueci, tinha que comprar outro e tal. Não sou super a pessoa da maquiagem, como dá pra notar. Sim. E aí eu comecei a passar nos lugares e tal, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como eu uso pouca coisa, como mudou isso? Porque antes era um protetor com cor, daí tinha o corretivo, daí tinha não sei o quê, aí não sei o quê, não sei o quê. E até esse assunto da maquiagem, Rafa, eu nem sei se eu já te contei isso. Há muitos anos atrás, né, quando eu comecei com a minha loja, quando eu comecei a aparecer na internet, eu não sabia fazer nada. Absolutamente nada. Quem me ensinou a fazer alguma coisa, meu primeiro contato da vida foi uma consultora de imagem que eu contratei. Isso a gente tá falando de, sei lá, mais de 15 anos atrás. E aí ela pegou umas coisas que a minha mãe já tinha deixado meio de lado. Minha mãe falou, ai, Tó, não uso. Na minha família ninguém é super da maquiagem. E aí com essas meia dúzia de coisas, ela me ensinou o que era o que, aonde que passava aonde e tal. E aí depois, com o tempo, eu fui fazer um curso de automaquiagem, porque eu queria aprender como que fazia para eu poder fazer sozinha, sabe? Mas, de fato, cuidar da pele, uau, você não precisa daí de muita coisa. Não precisa. Claro, fazer uma boa maquiagem Exato. valoriza mais, enaltece mais os porque traços e tudo mais. Eu penso que se a sua pele não está saudável, a maquiagem ela fica pior, né? Exatamente. Fica feio. Fica grossa, grosseira, não sei se é assim que eu posso falar, né? É. Na sua opinião, o autocuidado é uma vaidade ou é uma estratégia? Eu acho que os dois. É? Por quê? Descasca, vamos... Eu acho que o autocuidado, porque eu sou um exemplo. Depois que o Cauã morreu, eu engordei muito, você aprova? E lembra na época que você me conheceu? Eu não me arrumava. Então hoje, eu trabalhava com estética, mas eu não tinha uma vaidade. Depois que eu emagreci, eu comecei a cuidar melhor de mim. Hoje, quando eu olho as minhas fotos, até a minha pele, aquelas fotos que eu te enviei, a minha pele hoje é muito melhor, porque o autocuidado, você começa a se sentir melhor cada vez mais, aí você quer se sentir cada vez melhor, né? E hoje eu não sou fã de academia, mas eu vou pra academia. Porque tem que ir, porque é a tal da constância. E o adulto, ele tem que fazer o que tem que ser feito, não tem de gostar. E a estratégia por conta do nicho, do trabalho, né? Claro. Em si. Então eu acho que anda junto. As duas coisas. As duas coisas. Eu não tinha pensado nisso que você falou. Quando eu escrevi essa pergunta,
eu respondi mentalmente, eu falei assim, acho que ela vai responder que o autocuidado Cuidado. é uma estratégia. Porque, mas se você for ver, cai um pouco no que você Cai, falou. é. A pessoa precisa, mesmo que, por exemplo, eu não fui a minha mãe, minha família, né, meu pai, eles sempre fizeram o mínimo do mínimo do mínimo, mas eles não são pessoas, eu não aprendi, eu quero dizer desde pequena, Sim, a usar um multiproduto, a fazer um com ele, multimaquiagem, sim. não aprendi isso. Quando você aprende o mínimo e começa a ter a constância de fazer esse mínimo, vira uma estratégia, Vira uma né? estratégia. Porque no fim você fica bem, tudo vai Exato. E o que eu fluindo. acho, principalmente para quem tem uma rotina muito pesada com filhos, quando você tá bem com você vai cuidar Não, melhor de todo fato, mundo. O Felipe fato. fala para mim que o meu humor é diferente, Mas pois que eu totalmente. Não, emagreci mas isso é 26 um quilos. fato, não tem. Eu até falo muito isso. Falava mais até no passado, vou falar aqui. Eu falo para as minhas clientes que trabalham em home office, que ficam muito em casa, Sim, para elas fazerem o mínimo, o porque mínimo. principalmente quando a gente está em casa, então aqui eu falo de donas de casa, de quem faz home office, Sim. você relaxa. Afinal, você está na sua casa. E aí é pijama, Uhum. ou então é aquela roupa velha, rasgada mesmo ali. Exatamente. Aí o cabelo já tá lá todo bagunçado, você até esquece de lavar. Só que o que acontece? Cada hora que você levanta, passa na frente de um espelho, levanta, vai usar o banheiro, você vai se Uhum. olhando, você se olha, para e fala, nossa, eu preciso pintar a minha raiz. Daqui a pouco você Exatamente. fala de novo, nossa, minha pele tá feia. Daqui a pouco, nossa, eu tô acima do peso. Você só começa a ver problema, Só problema, começa a ver problema. E aí problema. você vai ladeira abaixo, né? Porque a sua Ladeira autoestima vai abaixo. lá embaixo. É Afinal, ninguém tá verdade. te vendo, então eu cansei de ver histórias assim, não preciso me arrumar. Porque eu E trabalho em aí, e aí casa. você perde a tal da estratégia, não é? Exatamente. Porque fazer esse mínimo, nossa, pra mim é o mínimo mesmo. É, pra mim também. E eu sempre tive esse comigo. Eu trabalho com estética, então a estética importa. Importa? E eu sou o meu cartão de visita. Então eu Exatamente. tenho que estar sempre muito bem. E quando eu estava acima do peso, eu comprava roupa que me servia, não a que eu gostava, que eu queria. A roupa te Te servia, né? escolhe, né? Era Então, literalmente isso. não acho que é as duas coisas mesmo, estratégia. Faz todo sentido. Ô, Rafa, quando você olha uma mulher, dá até medo, né, de falar, de perguntar pra você assim, que se você tá com uma espinha, alguma coisa, você já quer tampar, assim, você fala, ai meu Deus, ela vai olhar pra mim, ela Ai. vai ficar me avaliando. O que que a mulher, o que que a imagem da mulher revela pra você quando você olha pra ela antes dela falar nada? Falando sobre pele. Você consegue olhar, você entendeu a pergunta? Consigo. E falar, nossa, essa mulher não deve se É, cuidar. Essa eu nunca fez faço uma nada. Como que é leitura isso? corporal. Eu já fiz alguns cursos sobre Ah, leitura é? corporal. Como que é isso? Então eu olho, eu já Você já vejo se a começa a ver poro, pessoa oleosidade, é assim que funciona? elegância, né? E aí muitas pessoas acham que o exagero, o inflar o rosto é elegância e na minha opinião não é. Mas é a hora que eu olho a pessoa, eu já percebo algumas coisas. Se tem muitas pessoas que têm um grande vazio dentro de si e que desconta na estética, né? Totalmente. E Tanto no sentido de não fazer nada, nada quanto no sentido de fazer de fazer muito. muito. É. E eu conheci muitas pessoas desse jeito de fazer muito pra tampar um vazio Sim, que faz na todo estética não sentido. Eu vai. fiz isso com cabelo, sabia? É. Uhum. E eu também, quando eu estava acima do peso, eu fazia com o meu cabelo. Você lembra como eu era loira? Loira, loiro, o cabelo todo quebrado Exato. embaixo. É, então a gente tenta fazer isso, né? E aí eu olho, eu já bato o olho, eu já sei se essa pessoa. Às vezes a gente tá num restaurante e o Felipe, ele se incomoda muito quando a pessoa tem exagero de harmonização. Ele não entende nada. Tá. Aí ele fala Ele é que assim. nem o meu marido, Ele é assim. O que que aquela pessoa ele é super. fez? Como que o Felipe foi cortar o cabelo esses dias, Ah. né? E aí ele falou assim: sabe o que o cabeleireiro falou pra mim? Eu falei, não. Ele falou assim: nossa, Felipe, você é chucrão, né? Eu falei, sério? O meu O Felipe teu também. cabeleireiro? Que maneira bacana de você conquistar o cliente, né? Daí ele falou: não, é que você não liga pra nada, você nunca quer que eu passe um pós-barba, um não sei o Aham. que no cabelo e tal. E é bem isso É mesmo. verdade, o E aí Felipe ele se também. incomoda quando ele Ele vê se pessoas incomoda, ele super fala assim: "O que que montadas. aquela pessoa tem no rosto? Por que que ela fez aquilo?" Aí eu disfarço, procuro, eu nem tô olhando, né. Aí eu falo: é uma harmonização, mas precisa exagerar daquele jeito? Olha como que ela tem uma beleza natural, pra que que faz aquilo? Pra que que se estraga? Que não sei o quê". E hoje é muito, né, e chega na clínica muitas pessoas que querem tirar, né. Isso é o que você mais tá vendo? De uns Muito, tempos. É muito. mesmo?
muito. O ano passado, Mas lá você não faz esse tipo de procedimento. não faço, aí eu Tá. indico, né? Uhum. Mas aí o que eu percebo ali, o ano passado saiu no Fantástico uma entrevista de alguns atores tirando. Eu não lembro Isso. quais eram os atores. Mandíbula. Isso, eu lembro que a Sheila Mello tava no meio. E aí, de tirar. Nesse mês, eu fiz 58 consultas. Porque aí falou no Fantástico Meu sobre estética Deus. integrativa. Só que dessas 58 consultas, se eu quisesse, eu fechava 58 programas. Mas eu não quis. Porque chegou de tudo. E principalmente as pessoas bem infladas e dizendo: olha, eu não estou feliz com o meu rosto porque não tem saúde. Algumas a gente conseguiu tratar porque realmente queria. Mas Tá. outras tinham. E assim, vamos falar, né? O injetável ele é bem caro. Então a pessoa faz o injetável, mas não lavava o rosto. Chegou É sério? pessoas lá na clínica. Olha, olhou pro skincare e falou: mas não me indica aquilo ali, não. Que eu não uso. Só quero vir aqui tratar. Olha, então a gente vai parar por aqui nossa consulta, porque eu trabalho com a estética integrativa e você precisa ter pelo menos uma rotina do básico. E ali de 58, eu peguei apenas 32 pessoas só pra tratar. Ah, mas é bastante gente. Bastante. Mas que se predispôs aí fazer Realmente o processo a fazer, e fez porque mesmo. ali na clínica eu não atendo apenas pensando no dinheiro. Uhum. Então, se eu ver que a pessoa não vai ter esse comprometimento, como eu falei, é o meu propósito. E eu sei que ela não vai fazer e que Faz eu não vou sentido. ver o resultado. Claro. E eu preciso ver o Claro, resultado. porque você vai colocar o seu nome ali, Então, aí você vai vender só por vender e não vai fazer e o menor muitas pessoas sentido. saíram dali bravas. Eu tenho dinheiro para pagar. Era tudo pessoas. Eu trabalho com alto padrão, então eram tudo pessoas. Olha, eu tenho dinheiro. Não, eu pago o dobro. Não vai. Não Quando você funciona. começou, esse não era o seu público, Esse não era o meu público. mas você queria chegar nesse público. Eu queria chegar. E foi quando eu montei o Pele de Estrela e eu nichei, né? E qual que foi o desafio de... Qual que foi ou qual que é o desafio de trabalhar com esse público? Tem? Olha, Do seu passado, eu digo, pra cá. sim. Quando você trabalha com pessoas, é muito desafiador, né? Mas o público alto padrão, eu acho que eu consigo me identificar melhor, porque eu vou falar, a pessoa entende um pouco mais, tá por dentro né, Ela não é tão das coisas. Não resistente é tão quando você vai fazer uma resistente, oferta, por sim. exemplo. Então, para mim, eu já sabia onde eu queria chegar. E como eu já trabalho com produtos, vamos se dizer, de ponta, Uhum. não era para qualquer público. Então, aí foi onde eu tive que decidir o que eu queria. Se eu queria trabalhar com esses produtos. Porque antes você trabalhava meio com todo mundo. Com todo mundo e com vários tipos de produtos. E aí eu nichei Tá. primeiro os produtos. Só que como eles são muito caros, eu importo muito do Japão, da Coreia, então a maioria dos meus... Quando você fala dos produtos, são os que você usa lá. Os que eu uso lá. Tá. Sim. E muita coisa é de fora, não é daqui. Muita coisa de fora. Sim. Exosomos PDRN, por exemplo, eu Entendi. trabalho com as melhores marcas que tem. Tá. E aí esses são Aí de lá. aumenta o custo. Sim. Tá. Aí faz esses sentido. produtos, como eles são profissionais, eles podem ser usados em qualquer tipo de pele. Tá, entendi. E aí o Exosomos, ele é um regenerador feito de células-tronco. O PDRN é o DNA do salmão. Então vem de lá, a base vem de lá. Esse novo que vai lançar agora em abril na feira, inclusive já tem na clínica, que são os peptídeos, eu já estou usando eles, vem de lá também. Entendi. E aí depois você mudou o nicho, então, o nicho. né? Aí foi quando eu nichei. Mas aí foi e meio criei. automático? Como foi isso? Foi do dia pra noite. É mesmo? Foi. Foi assim, você apertou um botão, virou uma chavinha, Virei assim. a chavinha. E falei, que eu vou criar o meu interessante. método, não sei se vai dar certo. E foi aonde eu tripliquei o faturamento em meses. Próximo podcast a gente vai falar só de empreendedorismo, então. Sim. Muito interessante. Mas sabe o que eu penso sobre isso, Rafa? É porque você para de falar, né? Entenda. Sim. Com quem não quer te ouvir. Você começa a se comunicar com realmente o seu público. Aí faz todo sentido, concorda? Sim, com faz certeza. Muita diferença, Muita. não é? E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô vendo você usar o pingente e o brinco e eu achei tão lindo de drusa. De drusa. Maravilhoso. Quem gravou comigo hoje foi a Elis. E É ela da tem. Fem. É da Fem? É da Fem. A Fem é nossa apoiadora aqui. Eu ia falar mesmo que parece. Eu tava usando um Ó, ontem. Fem, me patrocina, hein? Tô aqui, ó. É lindo.
Eu tenho É um que eu lindo. acho que é bem parecido com a corrente que você tá. E acessório pra mim se eu não coloco, parece que eu tô pelada. Pelada, não é? É verdade, parece que você É. nunca tá sem, né? Não, Você não tá sempre com o consigo. básico, Não mas consigo. com E minha alguma vida, coisa fazendo um barulhinho ali, sim, um badulaque, né? Mas, ô Rafa, você faz bem. falou que no seu passado, quando você tava acima do peso, você não se arrumava tanto e tudo mais. Você sentiu a mudança depois que você perdeu o peso, começou a cuidar da pele, do cabelo e acessório, tudo veio Tudo. A junto? minha imagem, tudo veio junto. Eu não usava acessório. Lembra que eu trabalhava de scrub? Aquelas Sim, o uniforme, jalequinhos? né? Sim, lembro. É, porque eu queria me esconder atrás da roupa, E né? você deve atender muita cliente assim, não é? Sim. De coque, lembra? Eu não ficava com meu cabelo escovado. De Não, você cílios. não tinha. Porque o ponto aqui não é o coque ou o rabo, Não, é não. o cuidado de fazer Sim, aquilo, né? Vai prender? Prende exatamente. direito. Vai Prende soltar? direito. Então Não organiza, tinha, arruma a lavava o imagem. cabelo, fazia um coque e ia trabalhar. Tá. Porque eu sempre estava cansada, fadigada, né? E é tudo Sempre, da muito cansada. obesidade. Então, foi quando eu decidi que eu trabalho com a estética. Como que eu vou trabalhar com a estética, sendo que eu não tenho esse autocuidado? Esse A estética autocuidado. importa. Então, foi onde eu resolvi perder peso, emagrecer, cuidar de mim, olhar para Faz mim, né? sentido. Mas para mim, na época, hoje eu entendo, né? Depois de tanta terapia, que o peso, para mim, foi necessário por Pra você muitos anos. aprender tudo o que aconteceu, né? Exato, e tipo, a dor do luto estava ali no peso. Eu tinha que carregar. O peso era para aliviar a dor do luto. Então, isso foi por muitos E anos. fez parte do seu E fez parte, processo. tá tudo É, bem. tá tudo bem, tá tudo Ainda bem. bem que a gente evolui, que a gente É, amadurece, a né? gente aprende. E eu passo isso muito para as minhas clientes. Quando eu percebo, né? Eu Porque tenho muitas vão com muitos muitas, problemas, muitos. Quando depende burnout, da cliente, depressão, chega, eu várias olho, eu coisas. já falo, Hum. vamos tomar um E você cafezinho, percebe vamos. que quando você tem uma história, óbvio, todo mundo tem histórias, né? Mas quando a gente vive experiências de vida que exigem muito da gente, a gente acaba se conectando também com Sim, clientes que a gente acaba tendo a estrutura emocional para dar um suporte, não exato. é? É verdade. Não é. A É, espiritualidade age de um jeito é diferente, eu acredito, não diferente. é? E você Sim, consegue ver, né, Rafa, nos seus tratamentos, a mudança de postura mesmo. de Porque muita gente deve postura, chegar meio assim, meio muito. fechada, assim, não Ô, chega? Gabi, eu tenho. Vou falar aqui, mas não vou citar nome, então a pessoa Ah, não vai saber. Mas eu tive uma cliente que ela chegava, deitava na maca e não falava. E eu nada. falo muito, né? Então eu tentava E conversar, não ia. puxar e não ia. E aí eu, nossa, comecei a contar minha história pra ela. Do nada eu comecei a contar a história. Aí na segunda vez ela muda, aí ela só Você não perguntava. sabia se ela tava gostando, se ela não Não. tava, se E tava. aí eu como perguntava alguma coisa pra ela e eu via que ela perguntava de mim, porque ela não queria falar dela. E aí ela fez um programa de 9 semanas. E aí, bem no comecinho, quando eu montei o Pele de Estrela. E aí, na nona semana, ela não faltou uma semana. E aí, ela foi se abrindo. Na sétima, ela já tava conversando, tomando café, que ela não tomava. Aí, no último, ela levou um presente pra mim. E tinha uma carta. Claro que eu não li ali. E nessa carta dizia que eu salvei a vida dela. Que a minha alegria salvou a vida dela, que quando ela pisava na porta, ela sentia vontade de viver. E antes, Meu na casa dela, ela tinha Deus. vontade de morrer. E aí, quando ela pensava que ela queria morrer, ela pensava em ir na clínica, porque a hora que ela colocava o pé na clínica, Era ela. tipo um combustível pra ela, né? E que a minha alegria era incrível. Isso em 2022, 23. Meu Deus. Você não E tinha a menor aí, ideia de que ela passava não. por E isso. aí ela tentou tirar a vida dela 3 vezes já. E depois que ela me conheceu, ela falou que Nunca ela sentiu mais. vontade de viver. E que isso é porque eu nem contei. Ou realmente, eu só falei que eu tinha perdido. Por que que eu tava no Brasil? Eu falei, porque eu perdi meu filho, e daí logo eu me separei, e por isso que eu tô aqui. Resumi. Se eu contasse mesmo que eu não passei, quase não passei fome, porque Deus me sustentou, tudo ela. Ou ela tinha se No matado, fim, ou a gente ela. volta pro ponto do sucesso, né? E aí, pra mim, isso, É o sucesso. nossa, não teve preço. Chorei a hora que eu li aquela carta. E aí eu liguei pra ela, falei, como assim? Por que você nunca falou? Aí ela falou, não precisava falar, eu só precisava sentir. Aí ela falou uma coisa pra mim, você tem mãos que curam. E Uau. aí, pra mim, eu ganhei Que uma vida ali forte pra isso. Deus, sabe? E Falei muito de você, Jesus pra eu ela. acredito que você já ganhou várias vidas. Não É, na mesma história, mas sim, com certeza
porque melhorou casamento, melhorou Exato. depressão, E o que eu burnout, uma falta percebi? de Que o cuidado. meu eu tô no caminho certo. Esse é o meu propósito, Uhum, entendeu? Não é uhum. só a estética, é Faz sentido, é fazer a diferença sabe fazer a mesmo. diferença em Não é cada só vida que eu deitar e tocar. passar um produto, Não, não. é realmente levar essa mensagem, né? É muito o que eu Sim, acredito também no meu trabalho. E eu vi isso acontecer com você. Quando eu te conheci, que você usava o scrub para trabalhar, sim. ou então era uma blusa e uma calça e um tênis, mas assim, não de um jeito arrumadinho, né? De um jeito Não, assim, ai, pega a primeira coisa, qualquer coisa, tá tudo certo. Ah, exatamente. não, e não foi assim do dia pra noite, Não, mas hoje mudou muito, né? A sua mudou muito. comunicação mudou, a sua postura mudou. Sim. Eu sou muito tímida, vivi muitos anos no Japão, né, E eles então são fechados. muito, até meu português, era ruim, não conseguia falar. Hoje até hoje, às vezes eu vou pensar, eu penso em em É japonês. mesmo? Então eu fui melhorando muito, eu não falava assim. Olha que É mesmo? Não tinha essa. E não você fala tinha. muito. Você sempre interage, você é sempre aquela pessoa que É, vai, que dá a dica, que indica para o outro. Mas hoje, quando você se olha no espelho, você consegue ver o tamanho da mulher que você se nossa, tornou. muito. É visível, né, É para todo visível. mundo. Isso é visível. E para E mim é isso é uma bom, né? muito bom. Para mim, assim, é um divisor de águas de onde eu vim, né? De onde, Da história toda, né, sim, do fundo Rafa? do poço. Da his- Então, para É, mim, isso é tem, isso mesmo. isso tem, para mim é muito bom. E é o que me motiva todos os dias, acordar, me arrumar, ir para a clínica, até para incentivar. E tudo como eu Claro. tô, as pessoas querem. Nossa, que brinco lindo. Todo dia eu bato lá É na desse porta da jeito, Eli. é. Nossa, e esse blazer? Nossa, e esse aqui? Nossa, É. seu tênis. Mas você E é percebe gostoso. que não é sobre usar um produto de marca, é sobre Não. essa. É isso que você transmite, né? Essa segurança, essa Sim. E eu aprendi confiança. muito com você, Gabi. Não sei se você vai lembrar que quando você foi em casa, eu tava nesse processo de emagrecimento, e aí a gente fez o guarda-roupa, mas ali eu peguei. Nas fotos que você fez, poucas fotos, mas eu peguei. Nossa, e quando eu olho aquelas fotos, era só roupa colorida e que não sei o quê, gente, eu olho. E hoje eu vou na loja, eu não perco tempo, eu vou já direto. Aonde eu sei o que que é, O que entendeu? O que funciona, o que comunica. funciona. Mas a gente volta muito no que a gente falou também. Você não sabe, então você vai tentando comprar e aplacar aquele Exato. vazio. E as pessoas, o Felipe mesmo foi me dar muito presente da Shoulder, porque ele fala assim: eu não É queria a vestir única da loja Shoulder, que ele e encontra até, tudo. exato, e a Karina, vendedora que me atende, ele chega lá, a Karina, olha, leva essa peça que vai ser E é um acerto. fato. E é um fato, Dá ele me certo. dá certo. Então, até a própria vendedora já me conhece, e sabe, né? Hoje, como que eu me comunico. E ela também fez parte desse Processo. processo, então já me conhece. E hoje é muito Que fácil para eu legal. comprar roupa. Eu chego, eu não fico 2 horas dentro de uma loja. Nossa, nem eu, Deus me livre. E E nem ontem aí, a gente tava falando no telefone, no WhatsApp, né? Porque, pra quem não sabe, nem todo mundo sabe que o cenário do podcast é escuro, porque às vezes ele é claro, às vezes ele é colorido. Daí a gente se falando, ela falou assim: como é? Que cor que é pra eu ver que roupa que eu vou? Porque às vezes você põe uma roupa que você fica muito apagada, sim, ou às vezes fica colorido demais. Isso era 10 horas da da noite. noite. Então, assim, a gente a É, nossa energia é realmente focada em outras coisas, né, sim, Rafa? Porque aham, você entende o que comunica, como é que você faz, e você não precisa ficar comprando toda hora, nem virando um personagem, né? Que eu falo muito sobre exatamente. isso. E é o básico bem feito. Você já percebeu que é em tudo na É o vida? básico bem É feito. tudo na vida, é o É. básico bem Mas é o feito. que funciona e é assim que você consegue sustentar, Eu não é? concordo. É, exatamente. Adorei ter você aqui. Ai, obrigada, eu também. Pra gente finalizar, como que você descreveria, ou numa frase, ou numa palavra, quem que é a Rafa por trás da imagem? Nossa, que pergunta difícil. Quem sou eu atrás da minha Aquela imagem? Rafa que não é a Rafa que a gente vê no Instagram, não é a Muito Rafa. simples, eu sou uma pessoa muito simples. Eu gosto das coisas muito simples. Sou uma dona de casa, não tenho cara, mas sou. Adoro cuidar da minha casa, da minha família, Da cozinhar, cachorrinha, ela tem da uma Maria, minha cachorrinha. bulldog, a minha vida. Na verdade, ela é do Felipe, né? Eu só pago as contas dela. Ah, é mesmo? Ai, filha da mãe, Mas você que faz tudo por ele, ela muito. fica atrás Nossa, dele? pago a creche, pago É, você que é a os mãe, ela só quer banhos, saber do só quero pai. saber do pai. Mas eu acho que é isso.
Eu sou de verdade. Exatamente, eu sou de Eu sou verdade. de verdade. Gostei. Obrigada pela presença. Imagina. Espero que o pessoal que está acompanhando a gente tenha gostado. Tem todas as informações da Rafa aqui para vocês conhecerem. Ela foi uma grande amiga, tô com a mão gelada, mas Obrigada. você foi uma grande amiga, Rafa, que o trabalho me deu. E Você também. obrigada por É confiar em recíproco. mim, por confiar no meu trabalho. E até a próxima, porque E você me vai ajuda voltar, até porque a hoje. gente vai falar mais coisas Vamos ainda. sim.